Moço, escuta bem o que eu vou te falar. Eu sou coveiro, chamo-me Zé. Essa vida de lidar com a terra fria e o silêncio dos mortos nunca me deu medo. Medo a gente pega é do vivo. Mas o que aconteceu naquela noite de lua cheia, no turno das 2 às 4 da manhã, não era nem vivo nem morto. Era outra coisa. Uma coisa que quebra todas as regras que a gente aprende. O cemitério da cidade, aqui no interior, é pequeno. A gente se acostuma com os barulhos da noite. Coruja, vento na cruz, galho, estala. Eu estava lá, sentado na casinha do guarda, fazendo meu café ralo, olhando o relógio. Era só mais um plantão, pensava eu. Estava tudo quieto demais, um silêncio pesado que parecia engolir o som da minha própria respiração. A única luz vinha da minha lanterna, porque a iluminação pública falha sempre, e a neblina rasteira cobria as lápides como um lençol sujo, frio e úmido. Eu tinha o celular na mão, bobagem, olhando vídeo de gente que vive na cidade grande enquanto esperava o tempo passar. Foi quando eu escutei um som. Não era de bicho, nem de gente caminhando na brita. Era um som úmido, vindo de longe, como se a terra estivesse sendo puxada. Lentamente, como se algo estivesse se arrastando para fora do lugar onde devia descansar. Um esforço bruto e desesperado. Meu sangue gelou na hora. Juro por Deus que primeiro eu pensei que era algum baderneiro tentando profanar um túmulo novo ou roubar alguma joia de defunto. Peguei o facão que deixo encostado na parede. Precaução. De quem vive no mato e não confia na cidade. E a lanterna. Fui devagar, passo a passo, a neblina ficando mais grossa e densa, o cheiro de terra molhada e flores velhas e murchas impregnando o ar pesado. Cheguei perto da parte mais antiga, onde o portão de ferro enferrujado geme se você encostar nele sem querer. E ali estava. Um caixão aberto e uma sombra disforme, lutando com agonia para sair da cova profunda. Eu não corri, juro que não consegui mexer as pernas. Meu corpo travou completamente, mas meus dedos, por puro instinto de registro da minha morte iminente, ligaram a câmera do celular. O que eu filmei ali, meu amigo? Rapaz, eu não desejo para o meu pior inimigo, nem para o vizinho que me deve dinheiro. Eu vi a carne mudar, o osso quebrar e se reorganizar num processo violento. Eu gravei a transformação completa. Eu juro que eu gravei. E é sobre essa noite de horror que eu preciso falar com a verdade na garganta. O vídeo tá guardado, bem escondido, mas eu nunca mais consegui dormir tranquilo, sabendo o que eu sei agora sobre a escuridão. O que eu vi prova que certas lendas contadas pelos mais velhos na beira da fogueira não são lendas, são avisos sérios. Eu só te peço uma coisa antes da gente começar essa jornada de horror puro e sem volta. Me diz, você já sentiu aquele medo paralisante, aquele que te impede de fugir, que te prende no lugar? Comenta aqui embaixo algo que você viu e que te fez duvidar da sua sanidade e da realidade que você conhece. Eu quero saber se estou sozinho nesse terror que me persegue. O relato começa agora, e eu não vou omitir nenhum detalhe sórdido do que o lobisomem fez no meu cemitério. Fica comigo até o fim, porque o pior, eu te garanto, está por vir. E a prova visual é inegável. Essa história é real, e eu tenho a prova no meu bolso. Eu estava a uns 10 metros. A lanterna, apesar de fraca, focava bem na área da sepultura recém-aberta. O cheiro era o que me atingiu primeiro. Um fedor de terra virgem misturada com algo metálico e doce, nauseante, como se carne apodrecida estivesse sendo cozida em enxofre. Era o túmulo do seu Onofre, enterrado havia 5 dias, vítima de um mal súbito, um homem pacato que eu conhecia desde criança. A tampa do caixão, feita de pinho barato, estava jogada de lado, com os pregos retorcidos para fora. Não havia sinal de alavancagem humana. Parecia que a tampa tinha sido chutada ou empurrada com força de dentro para fora, numa explosão de desespero.
Olhei para a vala. A sombra disforme se movia na lama úmida do fundo. Não conseguia distinguir o que era, só um volume grande, pesado, lutando. Eu estava paralisado. Meu instinto gritava: corra! Mas a curiosidade mórbida, o horror que se desenrolava, me manteve preso. Eu sabia, com a certeza fria que só a morte iminente traz, que aquilo não era um profanador, nem um animal. Era o que estava dentro do caixão. Meu celular estava ligado, a luz da tela refletindo a sujeira da minha mão. Eu me abaixei ligeiramente, usando um arbusto seco como cobertura, tentando estabilizar a filmagem. A sombra começou a erguer-se. Primeiro vi 2 mãos sujas de terra e o que parecia ser sangue escuro agarrando as bordas da cova. Eram mãos enormes, de dedos longos e unhas que pareciam garras. O som do raspar dessas unhas na madeira do caixão e na terra compactada era de arrepiar. Parecia lixa grossa em carne viva. A cada puxão, a forma subia um pouco mais. Eu podia ouvir a respiração. Não uma respiração humana, mas um chiado úmido, forçado, como um pulmão cheio de água tentando capturar o ar. Meu coração batia tão forte que senti dor no peito. Eu mal piscava, com medo de perder um único segundo daquela aberração. Finalmente, a criatura conseguiu se arrastar para fora da cova e cair de joelhos sobre a terra fria. Estava de costas para mim. Eu vi o que restava das roupas de seu Onofre, o terno cinza barato, rasgado em tiras, pendurado nos ombros largos. A pele que eu conseguia ver era pálida, quase azulada, como a de um cadáver, mas a musculatura por baixo estava tensionada, viva de uma forma grotesca. Ele estava ofegando, curvado numa posição fetal, como se o ar fosse veneno puro. Foi neste ponto, quando ele estava de joelhos, que a verdadeira agonia começou. E eu soube que o homem que eu enterrei estava sendo forçado a sair da casca de sua humanidade. O corpo tremeu violentamente. Eu apertei o botão de gravação mais uma vez, como se garantir a prova fosse a minha única missão no mundo, a única coisa que me separava da loucura total. O silêncio do cemitério foi quebrado por um gemido que não era de dor física, mas de desespero, a voz humana se esvaindo. O gemido se transformou em um berro gutural, abafado e terrível. A criatura, que ainda mantinha vagamente a silhueta de um homem, começou a se contorcer sobre o túmulo, agarrando a própria cabeça com as mãos gigantescas. Era uma luta interna, o corpo se rebelando contra a alma, ou a alma sendo esmagada pelo monstro. Os músculos de suas costas incharam tão rapidamente que o tecido rasgado do terno explodiu em pequenos pedaços, caindo na terra. Parecia que havia algo vivo sob a pele, tentando escapar, empurrando para fora. Eu podia jurar que ouvi um som de estalo vindo da sua coluna vertebral, um ruído seco e perturbador que indicava que a estrutura óssea estava sendo forçada a se realinhar. A pele começou a mudar de cor, deixando o tom cadavérico e assumindo um avermelhado intenso, como se uma febre brutal estivesse consumindo a forma. O vapor subia do corpo no ar frio da noite. Era surreal. Parecia um filme de terror em câmera lenta, mas o cheiro de suor, sangue e carne superaquecida era real e me atingia em ondas. Meus olhos estavam fixos no ponto onde a pele das costas se unia ao pescoço. Foi ali que começou a aparecer. Pequenos pontos escuros, como farpas, brotaram rapidamente. Não era cabelo, era pelo, denso, escuro, grosso, crescendo de forma exponencial, cobrindo a nuca e se espalhando como uma mancha de tinta em direção aos ombros. Em menos de 30 segundos, a parte superior das costas estava coberta por uma pelagem preta e lustrosa que parecia molhada e oleosa. O homem, ou o que restava dele, caiu de lado e agora eu podia ver seu rosto. Não era seu Onofre, ou era, mas distorcido pela dor máxima.
Os olhos estavam esbugalhados, injetados de sangue, e a boca estava aberta num grito mudo e agonizante. O mais assustador não era a transformação em si, mas a expressão de sofrimento e terror que era o último vestígio da humanidade. Ele estava consciente do que estava acontecendo, preso em sua própria metamorfose de pesadelo. Foi um relance breve de olhos humanos implorando por socorro antes que o horror tomasse conta de tudo. O terror direto, a luta de uma criatura que não queria nascer. Eu não consegui desviar o olhar do sofrimento, enquanto o pelo continuava a crescer, cobrindo braços e pernas com uma rapidez antinatural. A cada centímetro que o pelo avançava, a forma humana diminuía, engolida pela fera que emergia. Eu estava gravando, testemunhando o fim de uma vida e o nascimento de um monstro. E a única coisa que impedia minha sanidade de quebrar era o foco em manter o celular firme, capturando a evidência, a prova irrefutável de que o mal era físico e real. O corpo convulsionou mais uma vez, e desta vez o som não foi apenas de carne rasgando, mas de ossos longos se alongando e se curvando. Era um som de trituração úmida, como areia grossa sendo moída por pedras. A estrutura esquelética estava sendo desmantelada e reconstruída em tempo real, ali na minha frente, no meio da escuridão e da neblina fria. As pernas se dobraram de forma antinatural, os joelhos se invertendo ligeiramente, preparando-se para a postura bípede forçada e mais eficiente de um predador. Os braços, que já eram grandes, esticaram-se ainda mais, ficando grossos e musculosos, as mãos se transformando em patas robustas com garras negras e afiadas que penetravam a terra quando a criatura tentava se apoiar. Mas o pior, o que definiu o monstro, foi a mudança da cabeça. Ele ergueu a cabeça para o céu, soltando um rugido que agora já não tinha nada de humano. Era grave, profundo, aterrorizante. Uma mistura de lobo e leão. Os ossos da face começaram a se projetar para a frente. O crânio se achatou e alongou. O nariz afundou e se transformou em um focinho úmido e preto. Os dentes. Meu Deus, os dentes! Os caninos inferiores e superiores cresceram em instantes, espessos, pontudos, facas de açougueiro, rasgando a gengiva e os lábios que se retraíram, deixando à mostra uma boca cheia de dentes assassinos, babando. Vi o que sobrou dos olhos humanos. Eles se tornaram pequenos, amarelos, incandescentes, cheios de ódio puro e irracional. A inteligência substituída pela sede de sangue e caça. A criatura estava completa. Estava de 4, mas era enorme, com quase 2 metros de comprimento do focinho, a cauda rudimentar que brotou rapidamente. O cheiro de enxofre e sangue criando uma aura de terror ao redor da figura. Ela respirava fundo, inalando o ar da noite pela primeira vez com seu novo focinho. A criatura sacudiu a cabeça, como um cão molhado, e gotas de sangue e saliva voaram para a escuridão. O lobisomem emergiu do caixão de seu onofre, não como um fantasma, mas como uma máquina de matar biologicamente perfeita para a noite. Ele estava vivo, real, e estava no meu cemitério. Eu estava assistindo tudo pela tela pequena do meu celular, e a realidade daquela imagem era tão esmagadora que eu sentia a náusea subindo. Eu não tinha mais medo de fantasmas. Eu tinha medo da carne, do osso, da transformação brutal. O lobisomem se levantou. Lentamente, passou da postura quadrúpede para uma postura bípede, semi-agachada, os braços pendurados até os joelhos. Ele era gigantesco, um tótem de puro pavor. A primeira coisa que ele fez foi esticar o pescoço e farejar o ar. E então, ele girou a cabeça na minha direção. Os olhos amarelos me encontraram na escuridão, apesar da distância. Era um olhar que não via, mas que sabia.
Ele sabia exatamente onde eu estava escondido, a cerca de 10 metros de distância, atrás do arbusto seco. Não houve hesitação, nem dúvida. O reconhecimento foi instantâneo, a certeza do predador que identifica sua presa. Ele soltou um rugido baixo, mas que vibrou no chão e no meu peito, um som que prometia violência e uma morte dolorosa. Eu devia ter gritado, jogado o facão e corrido desesperadamente. Mas o medo me pregou no lugar. Eu estava de joelhos, com o celular ainda apontado, gravando a prova da minha própria desgraça. A criatura começou a caminhar. Não correu, e isso foi o mais aterrorizante. Ela caminhou lentamente, com passos largos e pesados, esmagando a brita e a terra dos túmulos. Cada passo era deliberado, a certeza de que eu não iria a lugar nenhum. Era a caçada pela humilhação. Eu sentia a urina quente nas minhas calças, mas não conseguia me mexer, apenas observar a aproximação lenta e implacável. Eu via a musculatura das pernas flexionando sob a pelagem escura, a cabeça baixa, farejando o ar, mas os olhos fixos em mim. Quando ele estava a uns 5 metros, eu finalmente quebrei o feitiço do pavor. Soltei o ar que estava prendendo e comecei a rastejar para trás, sem tirar os olhos da tela do celular, que registrava tudo. Eu não podia me levantar. O lobisomem era muito rápido. Se eu tentasse correr, ele me alcançaria em 2 passos. Rastejando, talvez eu tivesse uma chance ínfima de me perder entre as lápides e as árvores do limite do cemitério. Ele acelerou um pouco o passo, percebendo que a presa se movia, mas ainda mantendo o ritmo lento e cruel. O som de suas garras raspando na pedra das lápides era ensurdecedor na noite quieta. Eu olhei para a câmera e vi o rosto da criatura preencher a tela, o focinho babando, os dentes à mostra. Eu estava a ponto de ser pego, de ter a garganta rasgada, de ser a próxima vítima de uma maldição antiga. Eu precisava de uma distração, qualquer coisa que quebrasse o foco predatório dele por um mísero segundo. Meu coração estava em colapso. Meu cérebro finalmente disparou a ordem de combate ou fuga. O facão. Eu ainda tinha o facão na mão esquerda, molhado de suor. Eu gritei. Não um grito de socorro, mas um grito de puro terror, uma explosão de medo reprimido, esperando que o som repentino o assustasse ou o fizesse hesitar. O lobisomem parou. Seus olhos fixos ficaram ligeiramente confusos. Por um instante minúsculo, a criatura estava desorientada com o som agudo. Foi o momento que eu precisava para lançar o facão com toda a força, não para ferir, mas para desviar sua atenção do rastejar da minha fuga. O facão voou e atingiu uma lápide de mármore atrás do lobisomem com um barulho metálico e alto. A criatura se virou bruscamente. O rugido que soltou desta vez foi de pura fúria. Ele estava furioso pela interrupção da caçada. O som e a direção do facão o distraíram por talvez 3 segundos inteiros, o tempo mais precioso da minha vida. Eu não olhei para trás. Levantei-me cambaleando e corri. Corri como nunca havia corrido, entre as sepulturas, pulando os pequenos canteiros de flores secas e as cruzes de ferro. Meu objetivo era a casinha de guarda, a única estrutura sólida com uma porta de metal que poderia me dar um momento de respiro, talvez até o amanhecer. Eu podia sentir a terra tremer sob os pés do monstro, agora correndo atrás de mim. Ele não corria com a agilidade de um lobo. Ele corria com a força bruta de um gorila, passos pesados, esmagando tudo em seu caminho. O som da perseguição era ensurdecedor. O baque de suas patas, o arranhar das garras na pedra, os grunhidos roucos de raiva. Eu estava correndo em zigue-zague, usando as lápides como barreira, forçando a criatura a desviar ou a pular sobre elas. Eu ouvi um som de mármore estilhaçando atrás de mim, prova de que ele não estava hesitando em destruir as sepulturas para me alcançar. Meu corpo estava no limite, mas a adrenalina me empurrava.
O celular ainda estava na minha mão direita, a tela escura, mas eu sabia que a gravação continuava, registrando a fuga desesperada e o som do caçada. Eu estava a poucos metros da casinha. Eu podia ver a porta de metal enferrujada, a promessa de segurança. Mas a criatura estava muito perto. Olhei por cima do ombro e vi a sombra gigantesca, os olhos amarelos brilhando intensamente na escuridão. Ele estava se preparando para saltar. Eu me joguei em direção à porta. Consegui agarrar a maçaneta fria e girá-la enquanto meu corpo caía para dentro da minúscula sala. Rolei para o lado e chutei a porta, fechando-a com o trinco pesado de ferro momentos antes de sentir o impacto. O lobisomem não conseguiu parar. Ele bateu na porta com uma força descomunal. O metal gemeu, o quadro da porta dobrou ligeiramente e o som foi tão violento que eu pensei que a estrutura toda desabaria. Eu estava deitado no chão frio, ofegando, ouvindo a criatura bater e arranhar a porta repetidamente, tentando arrombá-la, seus grunhidos de frustração enchendo o pequeno espaço. Eu havia sobrevivido por um triz, encurralado, mas vivo, com a prova do inferno em minhas mãos suadas. Eu rastejei para debaixo da velha escrivaninha de madeira que ficava no canto da casinha, o celular apertado contra o peito. A porta de metal aguentava, mas a cada pancada eu sentia que era o meu limite. O lobisomem estava furioso. Ele não apenas arranhava, ele tentava rasgar o metal com as garras. E o som era agudo, estridente, insuportável. Eu podia ouvir a respiração pesada da criatura do lado de fora. Sentia o cheiro forte e selvagem que vinha pelas frestas. Era o cheiro de um animal de grande porte, combinado com a podridão úmida da terra e o odor metálico do sangue. Eu desliguei o celular não para economizar bateria, mas porque o brilho da tela poderia vazar e alertar a fera. Eu estava preso, esperando a morte, mas determinado a não soltar o aparelho. Aquele vídeo era a minha única prova de que eu não estava louco, e talvez a única prova que o mundo teria de que aquela lenda era real. As pancadas pararam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o ataque. O lobisomem estava lá fora, me esperando. Eu podia sentir a presença dele, pesada, ameaçadora, a menos de 1 metro da minha cabeça. Eu me forcei a ficar quieto, controlando a respiração, tentando imitar a imobilidade de um rato. Qualquer movimento, qualquer ruído de medo poderia incitá-lo novamente. Eu ouvia os passos lentos circulando a casinha. Ele estava farejando. Eu ouvi um uivo, não direcionado a mim, mas a lua que eu não podia ver através da janela de vidro suja. Era um lamento selvagem e poderoso que parecia atravessar a montanha. O tempo se arrastava. Segundos pareciam horas e as horas eram eternidades. Eu mantive a contagem mental das badaladas da igreja distante. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Em algum momento entre as 4 e as 5, a intensidade da presença externa diminuiu. Os grunhidos se tornaram mais espaçados, os passos mais distantes. Eu esperei mais 30 minutos após o último ruído antes de ousar mover um músculo. Quando os primeiros raios de luz cinzenta da aurora começaram a filtrar-se pela janela embaçada, o terror se transformou em exaustão. Eu sabia que havia acabado por enquanto. O lobisomem é uma criatura da noite. A luz do sol o havia mandado de volta para onde ele veio. Eu estava a salvo, mas com um conhecimento que me condenava. Eu peguei o celular e assisti à filmagem, do começo ao fim. A transformação, a fúria, o ataque à porta, estava tudo lá. Eu não estava louco. O vídeo era real. A criatura que saiu do caixão era real. Eu passei o resto da manhã limpando o suor frio e a lama do meu corpo, o celular em segurança no bolso, sabendo que eu tinha sobrevivido à pior noite da minha vida. Eu tinha a prova, mas o monstro sabia quem era o coveiro que o filmou. Eu fiquei encolhido ali, atrás daquela porta de lata fina, e
enferrujada, ouvindo os arranhões guturais e os grunhidos selvagens do lado de fora até que o sol viesse e tocasse a terra. Quando os primeiros raios de luz quente tocaram a grama orvalhada do cemitério, o barulho cessou abruptamente. O silêncio voltou, mas não era o silêncio reconfortante de antes da noite de horror. Era um silêncio carregado de ameaça, uma promessa de retorno e vingança. Saí da casinha com o facão que eu recuperei perto de onde o monstro havia arremessado o meu primeiro, tremendo tanto que mal conseguia firmar o passo. O que restou no local da transformação? Apenas a terra revirada brutalmente, a tampa do caixão despedaçada em lascas, uma pilha de ossos que não pareciam pertencer a um único esqueleto, e um odor forte e fétido que nunca mais saiu da minha memória olfativa. Eu não contei nada para ninguém na delegacia, porque quem, em sã consciência, acreditaria no coveiro caipira que jura ter filmado a transformação de um lobisomem que saiu de um caixão? Seria internado por delírio. O vídeo está comigo. Ele é a minha cruz e a minha maldição. Eu o guardei como um tesouro profano. Toda noite de lua cheia, eu sinto o cheiro, mesmo que esteja a quilômetros de distância, e a ansiedade me consome. Eu abandonei meu trabalho. Não consigo mais sequer pisar num cemitério. Eu mudei de cidade, vendi o pouco que eu tinha, mas o horror me acompanha, grudado na minha sombra. O que eu vi não foi uma criatura descontrolada pela natureza. Foi uma criatura inteligente, cheia de raiva e de uma maldade antiga e calculista. Eu sinto, no fundo da minha alma, que ele sabe que eu tenho a prova, que eu o filmei em seu momento mais vulnerável e que ele está me caçando lentamente, esperando a hora certa para me fazer silenciar para sempre. O horror verdadeiro não está só na transformação biológica, mas na certeza de que há coisas rastejando nas margens da nossa realidade, prontas para nos puxar para o escuro e nos destruir. Guardei o celular numa caixa de chumbo, lacrada com concreto, mas o vídeo roda na minha mente sem parar, noite após noite. Se você está vendo este relato, eu peço que guarde bem esta história. Se algo acontecer comigo, você saberá o porquê da minha morte violenta e repentina. Eu não estou contando uma lenda para te assustar, eu estou te avisando de um perigo real. Olhe para a lua com desconfiança e medo. Ele está por aí, e ele sabe quem eu sou e o que eu gravei. Durma bem se conseguir. Eu nunca mais consegui. O caçador que eu filmava agora sou eu, caçado pela imagem que tenho de uma fera nascida da morte e da escuridão eterna. O medo é palpável. Ele está respirando lá fora, e ele está esperando pacientemente que eu baixe a guarda para me pegar.